ao slide sobre o regionalismo. Então, aquele primeiro parágrafo, né, que a gente leu, então, diz, né, a Valnice Galvão, que o Guimarães Rosa assinala o apogeu e o encerramento do regionalismo. Isso é uma questão conturbada, porque é evidente que tem obras regionalistas depois do Guimarães Rosa, mas na nossa perspectiva, quer dizer, ele superou o regionalismo da forma como ele era feita antes. Então, fazer regionalismo da forma como era feita na década de 30 hoje, seria uma espécie de anacronismo. Isso porque, na época que o Guimarães Rosa começa a escrever, tem duas vertentes, que é esse regionalismo que a gente vai dar uma olhada, e tinha uma outra vertente também, o Amanuense Belmiro, algumas outras obras que eram tidas como romances espiritualistas ou psicológicos. E o Guimarães Rosa vai conseguir juntar, né, ela diz, uma síntese feliz e uma superação dessas duas vertentes que eram antagônicas, que não se batiam na época. Né, ou era regionalista à maneira do Graciliano Ramos, ou era espiritualista psicológico à maneira do Amanuense Belmiro, do Ciro dos Anjos. Então, esse primeiro regionalismo do romantismo, né, que também às vezes é chamado de sertanismo, tem algumas obras clássicas, né, que com certeza vocês já ouviram falar, a Escrava Isaura, Inocência, do Visconde de Tomé, o Cabeleira, do Franklin Távora, essas do José de Alencar, né, que são muito importantes, o Gaúcho, o Tio, o Sertanejo, vê que todas elas da época, da década de 1870, já no finalzinho, né, do romantismo, né, se a gente lembrar, né, que Memórias Póstumas foi publicado em 1881, né, então isso já está já no finalzinho do romantismo, mas é o considerado o primeiro regionalismo que a gente teve. Né. A seguir, na época do realismo naturalismo, a gente tem então o segundo regionalismo, que é uma espécie de reação ao romantismo, a gente vai ver por quê, né, algumas obras talvez menos conhecidas do que aquelas do romantismo, né, tipo de Inglês de Souza, talvez Dona Guidinha do Poço e Luzia Homem, que são as mais conhecidas. Luzia Homem tem um filme, esqueci o nome da atriz agora, uma atriz da Globo, que está disponível, e que tem as seguintes características. Quer dizer, ao contrário do romantismo, né, é uma descrição desapaixonada dos fatos, isso tudo seguindo o texto da Valnice Galvão, que está lá pendurado também no AVA. Uma preocupação com os determinismos e com a ciência, pessimismo e fatalismo. Né, isso dos determinismos é importante por causa do período também, né, em que eles estavam escrevendo. Né, vocês sabem que é uma época em que há uma ascensão muito grande do positivismo, né, do determinismo, e isso gerou até muito problema do tipo teorias racistas, raciais, né, que na época estavam muito em vigor, né, a preponderância do que ele chamava de raça branca sobre os mestiços, né, e tal, né, uma espécie de pessimismo e de fatalismo também, né, porque não tem jeito, né, a pessoa nasceu no sertão, se fudeu, né, não, desculpa a expressão, e quer dizer, isso fica muito marcado, né, nessas obras e de alguma forma também aparece um pouco no terceiro regionalismo, que a gente vai ver daqui a pouco, mas ainda dentro do segundo regionalismo, né, mas agora já um pouquinho depois, naquilo que também os
manuais de literatura chamam de pré-modernismo, né? A gente tem, por exemplo, Monteiro Lobato, né, que vocês sabem, todo aquele ciclo, né, de histórias, né, até do sítio do Pica-Pau Amarelo e tal, invocando a cultura caipira, né, o regionalismo gaúcho do Simões Lopes Neto, né, que faz a mesma coisa, só que agora não em São Paulo, não no Nordeste, mas lá no Rio Grande do Sul, né, e aí a gente cita a Valnice, né, foi assim que o caipira, o bandido, o jagunço, o caboclo, o cangaceiro, o vaqueiro, o beato, o tropeiro, o capanga, o garimpeiro, o retirante entraram para a literatura, né? Foi nessa, quer dizer, digamos assim, segunda geração do segundo regionalismo, né, no pré-modernismo, que esse tipo de personagem começou a fazer parte da literatura, que até então não fazia, né? E aí tem uma obra que talvez seja, quer dizer, depois do Grande Sertão, pelo menos na minha opinião, a mais importante do Brasil, que é Os Sertões de Euclides da Cunha, né, de 1902, né, o Euclides da Cunha, que era um jornalista, né, e ele viaja Professor, não sei se o senhor vai me ouvir, mas está travando. Eu não sei se caiu para ele, mas travou aqui, caso o senhor me escute. Gente, tá chovendo em Saquarema, Raquel. Chovendo virado na estopa o balaio. Aqui também. Eu não sei onde o professor mora, mas acredito que esteja chovendo também. Não sei como eu não caí ainda. Levei 3 banhos hoje, sem querer. Eita, meu Deus. Cadê o professor mesmo, hein? Caiu de vez. Deve ter caído dele. Marcos. Gente, travou pra vocês. Ai, Travou essa imagem também, Rafa. Poliana mandou botar um forró e eu sou do... Mas a gente disse... Verdade, Poli. Rocha aí, Marcos. A roça. Um forró romântico para combinar com o assunto. Forrozão Tropicália. Volume 7. Bem regional, verdade. Já comunga com o assunto. Eu estava anotando, eu sou o único homem dessa turma, da disciplina. Não foi bom? Também.
Tirando o professor, claro, né? Bendito sou Não eu. sei se tem mais gente aí. Vou faltando hoje, né? Na chuva, na fogueira. Dia de fogueira. Alguém sabe se terça-feira que vem tem aula? Que é dia de São Pedro, né? Eu vou trabalhar terça, não vi no calendário da UFAL. Ô Raquel, a Daiane mandou um abraço pra tu, viu? Quem? A Daiane, de Taquarana. Dani Regis. Disse que estava Ela pensando em tu parece que tá hoje. aqui, falou nela. Ela estava pensando Olha em tu aí, hoje. Anne. E eu, Chegou como que aqui, a espia. fofoca está sendo gravada. Eita, mesmo. Eita, puta. Resenha. Eu mandei mensagem pro professor, vamos ver se ele consegue voltar. Que bom que a sala não caiu, né? Porque eu achava que caía quando o anfitrião saía. Não, permanece. Só o anfitrião cai. Vamos ver se ele consegue voltar. Oi, Pingo. Ó o pingo, Oi, gente. tão bonitinho. Sou bem gordo. Quer uma uvinha pingo ou não? Eu não vou dizer não. Ô, Marcos, já deu ao Pingo aquelas uvas que nós compramos? Eu mandei pra Taquarana, né? Agora, se a Raquel jogou fora ou deu pingo, aí é com ela. Mas foi com todo amor e carinho, viu, Raquel? Essa Raquel é ruim, viu? A pessoa compra presente pro Pingo e ela não dá. Só digo uma coisa. Sonho que se sonha só. É só um sonho. Mais sonho que se sonha junto é realidade. Prelúdio, Raul Seixas. Eu fui descobrir ontem que era a música do Raul. Pra mim, é a Raquel que criou, a Raquel e o Indo. É o passado que foi o Raul Seixas. Gente, só uma pergunta, ele parou em que parte? Porque tava só caindo. Tentei entrar e permanecer na sala, só que eu não consegui de nenhum. Aí eu só lembro só ir pra pergunta que ele fez. Que eu acabei até interrompendo a Jane, desculpa, Jane. Nada, mulher. Ele estava falando sobre o texto que ele leu no primeiro parágrafo. E aí ele ia falar sobre umas características mais específicas, se não me engano. Ótimo que eu estava aqui, minha memória é péssima, mas é isso. Eu não sei se só acompanhou ou se a internet já tinha travado.
gente, quem apareceu? Ela fica embaixo da cama. Igual um monte de roupa suja. Ela Olha, fica lá embaixo. do, Amiga do Pingo. amiga do Pingo. O O Pinga é Chewbacca, cheio de mentira, a amigo. Hermione. Tem mais do que eu. Ela fica, que tem dia Agora que ela quer pergunta se ele participar. gosta de um. Ele pensa que é gente, jura na cruz. Não gosta de cachorro. Essa Não daqui suporta. tem hora que cisma com criança. Oxi, Miserê. é a primeira que eu vejo assim. Ela até gosta, só que se a criança vem com muito enxerimento pro meu lado, ela tem ciúme. Aí a última, Hoje daqui a vai com última enxerimento com as crianças. ela não, ela é estranha. A última criança que veio aqui fez amizade primeiro com ela, depois comigo. Aí ela gostou. Ela é tóxica. Ai, ai. Eu não entendi porque tá aí todo mundo se abrindo. Não. Eu evito ligar minha câmera quando a Raquel abre nas aulas, minha gente. Porque senão eu sei que eu vou gaitar horrores. Tem hora que eu não ligo porque eu não aguento. Bora, Célio. Dale, galera. Eita, pra cá fora. Cai fora não, me respeite. Coragem. Como é que tá a situação? Esse é o meu lugar. O professor ainda não chegou, não, foi? Já chegou e já saiu. Chegou, mas a internet dele caiu. A gente tá vendo se ele consegue voltar. Ah, tá. Mas ele tava dando aula e caiu. Aí. Voltou. Professor, o áudio tá desligado. Tá fechado. Desculpe. Caiu aqui, foi aqui, desculpe. Mais ou menos onde a gente parou, porque eu não vi a hora que caiu. Eu falei um pouquinho, né, sobre o romantismo, depois sobre um segundo momento do cristianismo. Oi? Euclides da Cunha, Grandes Sertões Veredas, principal obra 1902. Pronto. E aí depois parou. Eu acho que foi, não foi, minha gente? Deixa eu só retomar. Desculpa. A gente falou um pouquinho, então, expliquei um pouquinho dos sertões, da importância dele para as ciências sociais que nascem, né, no Brasil na década de 30, 40, né, especialmente porque, apesar do Euclides, né, ser determinada pelo determinismo da época dele, né, que era racista, que tinha várias características negativas,
mas pelo menos ele se ocupou do negro, do mestiço, do índio, dos movimentos sociais, da desigualdade, da disputa pela terra, das insurreições dos pobres, da cultura popular, do messianismo, do milenarismo, do subdesenvolvimento e da dependência. Quer dizer, ele se ocupou de questões que até então não tinham entrado dentro da literatura brasileira, né? Esses personagens, né, pelo menos de um enfoque mais objetivo, né, não aquele do romantismo, né, e isso quer dizer que faz com que os sertões sejam, talvez, depois do Grande Sertão Veredas, pelo menos na minha opinião, a segunda obra mais importante da literatura brasileira, né, e tão difícil de ler quanto o Grande Sertão Veredas, né, não sei se deu para vocês pegarem, né, porque os sertões, ele tem três partes, né, a terra, né, que descreve geograficamente, geologicamente, né, o território onde se passa a Guerra de Canudos, depois a gente vai ver o mapinha com isso, né, uma segunda parte que é o homem, que tem aquela frase famosa, né, que o sertanejo é antes de tudo um forte, né, essa frase que é usada demais, né, demais, né, e deu já de usar essa frase, né, não usem, falei, brinquei, não sei se deu para ouvir, não usem isso na epígrafe de TCC sobre o Nordeste, porque todo mundo já usou, e uma terceira parte maior, que é a luta, que descreve exatamente daí as fases sucessivas da Guerra de Canudos, né, dos soldados, né, contra os acampados lá no Arraial de Canudos, né, evidente, com a vitória dos soldados, né, e a destruição, né, de todo o Arraial de Canudos, né. E aí, peraí, deixa eu passar aqui. Teve um hiato no regionalismo, que foi o modernismo de 22, de Oswald de Andrade, Mário de Andrade, o afã de desprovincianizar-se e alçar-se ao patamar das vanguardas europeias, apesar de todo o seu nacionalismo, né? Eu falei que caberia todo claro, um curso, um semestre sobre o modernismo de 22, né, que apesar de ser extremamente nacionalismo,
Essa aula vai até que horas mesmo, hein? William, eu dei uma olhada no cronograma, se eu não vi errado, porque eu posso ter visto. Se eu não vi errado, acho que era até 9 e alguma coisa, 9h40, eu acho. Alguma coisa assim. Obrigada, Marcos. Nada magnífica.
Puta merda, gente, caiu de novo. Vocês pegaram alguma coisa? A gente te ouviu, sim, só foi travando assim mais para o fim, professor. Só o quê? Só travou mais no fim assim, da sua fala. Tá. Travou. Eu vou conectar pelo meu celular, que acho que é melhor. Porque não fica caindo. Oh, meu Deus, tem que resolver isso. Tá chovendo aí onde você mora? Hã? Tá chovendo onde você mora? Não entendi, desculpe. Perguntei se tá chovendo onde você mora hoje. Não, é minha conexão que é ruim mesmo. Daí eu conecto pelo celular. Ó, me dê só um segundinho para eu conectar pelo celular. E não cai mais. Ó, acho que agora vai. Então, só retomando, sem precisar voltar no slide, quer dizer, resumindo, né, a gente teve o regionalismo do romantismo, o regionalismo do realismo, naturalismo, um hiato, que foi a semana de 22, né, em que era contra o regionalismo, essa época de 22 foi um período de grande evolução estética, mas pouca evolução ideológica. Aí teve o regionalismo da década de 30, né, que é chamada segunda geração do modernismo, né, especialmente com o Graciliano Ramos, né, que teve uma alta qualidade ideológica, né, de denúncia social e tal, né, e, no entanto, quer dizer, muita gente critica por ser de má qualidade estética, né, quer dizer, de má qualidade literária, né. E aí, depois de 30, então lembrando que houve, a exceção do Graciliano Ramos, né, que tinha tanto alta qualidade literária quanto alta qualidade estética, né, o Vidas Secas, que é de 38, né, e aí começa realmente a verdadeira revolução com Guimarães Rosa, que lança o primeiro livro dele em 46, o Sagarana, de que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, vamos fazer um intervalinho aqui agora, então, para perguntar algumas coisas para vocês. Vou abrir o chat aqui, acho que está fechado. Como é que é o ritmo de leitura da gente? Quer dizer, que a gente tem basicamente 2 obras, uma média e uma longa para ler esse semestre. O Grande Sertão Veredas, que a gente não vai ler inteiro, que vai ler só um pedaço. E a gente vai ler junto. E um conto chamado Chapéus Transeuntes, que eu gostaria que vocês lessem sozinhos, mas é um conto longo, de umas 30, 40 páginas. Né? Paralelamente a isso, a gente vai lendo juntos contos bem curtos do Guimarães Rosa, que daí demora 10, 15 minutinhos para a gente ler junto e depois passar o resto do tempo analisando. Mas qual é a disponibilidade? E, paralelamente a isso, tem também alguns filmes, né, baseados em obras do Guimarães Rosa. Né? Como, por exemplo, eu já sugeriria para vocês se seria possível assistir a um filme até a semana que vem, chamado A Hora e Vez de Augusto Matraga, que é o principal conto do Sagarana, o primeiro livro do Guimarães Rosa, que seria uma boa introdução ao universo sertanejo dele. Mas isso depende de vocês, eu queria saber se vocês têm essa disponibilidade de poderem, por exemplo, assistir a um filme durante a semana. Depende, esse filme, o senhor disponibilizará ele no Moodle, lá no Ava, ou a gente acessa via o Google? Vai lá no Google, o filme é público, de domínio Não, ele público. não é
público, ele já está no AVA. Eu subi no meu Google não sei o quê. Ah, então ele tá lá, é aquele negócio que eu vi. É, tem um filme, Tá no, um filme lá. tá no Moodle, Aura e Vez de Augusto Matraga. Pronto, é só assistir. Vocês acham que dá para assistir até semana que vem? Eu creio que sim. Legal, legal, legal. E aí a gente daria, tipo, 3 semanas, um mês, para vocês lerem o conto Os Chapéus Transeuntes, que é um conto que Guimarães Rosa escreveu, que é praticamente desconhecido, né? Aí eu tenho as minhas hipóteses, né, sobre isso, escrevi vários artigos sobre ele. Ele é um conto sobre a soberba, né? Originalmente ele está num livro chamado Sete Pecados Capitais. Cada escritor escreveu sobre um conto sobre um pecado, né? E o Guimarães Rosa, na hora da distribuição, né, dos pecados, levantou a mão e falou: eu quero escrever sobre a soberba porque eu sou soberbo. E aí é um tabu dentro da obra do Guimarães Rosa esse conto, né? Praticamente não tem nenhum artigo sobre ele escrito, né? Talvez até pelo tema ser bastante delicado, né? E aí a gente vai o tempo todo, né, durante a disciplina também, cruzar vida e obra, né? A perspectiva que eu adoto, né, de como que a vida do Guimarães Rosa está totalmente imbricada na obra dele, né? Ele diz que o Grande Sertão Veredas é a autobiografia irracional dele, né? E para quem começou a ler, né, já viu que é um dos pontos centrais da história, é um romance homossexual, né, entre o Riobaldo e o Jadorim. O que isso quer dizer, né, porque nunca se tratou, né, de forma nenhuma durante... vocês imaginam que são milhares e milhares de artigos, né, sobre Guimarães Rosa, mas nunca se falou nada da homossexualidade do Guimarães Rosa. Quer dizer, é um tabu total, mas ele diz que o Grande Sertão é a autobiografia dele, né, e é a história do amor do Riobaldo pelo Diadorim. Não vou adiantar o final da obra para não dar spoiler, né, que nem vocês pediram, né, mas, né, tem várias questões ali, né, que remetem muito à vida do Guimarães Rosa, né, e é difícil dissociar uma coisa da outra, né, assim como nesse conto Os Chapéus Transeuntes, quer dizer, é um texto sobre a soberba, e ele mesmo se confessou soberbo, né, então fica difícil também distinguir, né, onde está a ficção e onde está a realidade, onde está o fato e a ficção, né, como a gente vai ver daqui a pouquinho também. Legal. E eu vou passar então para o segundo slide, torcendo para não cair de novo, né, para dar só um panorama então da obra do Guimarães Rosa, a partir, né, da bibliografia dele, basicamente. Então, ele nasce em 1908, né, em Cordisburgo, Minas Gerais, né, coincidentemente o ano que o Machado de Assis morre, né, e morre muito cedo, com 59 anos, em 67. A gente vai tratar muito dessa morte dele, né, eu tenho um orientador de pós-doc, né, que defende, né, para contragosto de muita gente, que Guimarães Rosa teria se suicidado, ele não tem prova nenhuma disso, mas, quer dizer, como que toda a obra dele, quer dizer, é a tese, né, desse meu orientador, toda a obra dele está prevendo essa morte dele em 67. Né, a gente vai entender o porquê disso, né, as condições em que isso aconteceu. Né, uma fotinha dele, né, e eu vou pedir um pouquinho de paciência para a gente assistir. O que até pouquíssimos anos atrás
quer dizer, não existia nenhuma imagem em movimento, nenhum filme, nenhuma mostra, né, do Guimarães Rosa falando, né, e isso foi descoberto por duas diretoras que estavam fazendo um filme sobre o Guimarães Rosa na Alemanha, e toparam por acaso, né, no arquivo lá, que não tinha nada a ver, né, e acharam essa imagem, né, do Guimarães Rosa falando, né, daí isso viralizou, né, todo mundo, né, chorou vendo esse vídeo, né, porque ninguém nunca tinha visto Guimarães Rosa, né. Eu vou soltar aqui, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, né, são 6 minutinhos só. Berlin stellt vor Herrn Guimarães Rosa, Romancier, Novellist, Schriftsteller von Kurzgeschichten aus Brasilien. Herr Rosa ist Diplomat. Herr Rosa, Sie haben einen Namen, den man im Deutschen kaum aussprechen kann. Jedenfalls mir macht das große Schwierigkeiten. Können Sie uns vielleicht zunächst einmal etwas über Ihren Namen sagen? É interessante porque o meu nome deriva, tem parentesco alemão com ascendência, deriva do suábio, dos suevos, e partindo daqui, no norte de Portugal, fundaram um reino. E Guimarães foi justamente o nome da capital. Das ist sehr interessant, denn mein Name, der hat eine gewisse Beziehung zu Deutschland. Denn er ist ein Name, der aus der Sprache der Schwaben oder der Schwäben stammt, die in der Zeit der Völkerwanderung hier von Mitteleuropa aus nach Südwesten zogen und im Nordwesten der Iberischen Halbinsel ein Königreich gründeten. Und Guimarães war eben die Hauptstadt dieses schwäbischen Königreichs. Guimarães. Ja, Guimarães. Ja, und nach dieser Einführung, und da haben wir es ja gleichsam schon vorgestellt, können wir jetzt auf etwas Zentraleres kommen. Sie sind also gleichzeitig Diplomat und Schriftsteller. Ist es manchmal nicht recht schwierig, diese beiden Berufe miteinander zu verbinden? Nós que é muito difícil às vezes. Sempre cada vez mais difícil, porque a diplomacia passou a exigir full time e a literatura também. Ja, das wird immer schwieriger, denn sowohl die Diplomatie als auch die Literatur sind Fulltime-Beschäftigung geworden. Ja, das kann man wohl sagen. Und manchmal hat man ja den Eindruck, als ob die Poesie diplomatisch wird und als ob die Diplomaten immer poetischer werden. Aber nun zu Ihren Werken. Sie haben einen Roman veröffentlicht. Können wir den Titel erfahren? O título seria difícil para traduzir em alemão. Em português, Grande Sertão Veredas. Es ist etwas schwierig, den Titel dieses Romans ins Deutsche zu übersetzen. Es heißt O Grande Sertão Veredas. O Grande Sertão ist eine Landschaftsform in Brasilien, der Sertão. Der Titel heißt also der große Sertão. Ja. Veredas, das sind dann Täler in diesem Sertão. Und wahrscheinlich spielt der Roman in der Provinz, in der Sie ja ansässig sind, nämlich in Minas Gerais. Na maior parte, no estado de Minas Gerais e nos estados próximos de Bahia e de Goiás, no interior do Brasil. Und ist das nun ein Professor, só tá aparecendo, só tá transmitindo o áudio. É um vídeo. É um vídeo. Ah, só tá transmitindo o áudio. Eu tava na dúvida aqui se era um vídeo ou um áudio. Peraí. Bom, o áudio eu vou deixar na página do AVA, então, para vocês verem lá no Moodle. É uma pena que não deu para ver agora, né, mas quer dizer, é um vídeo muito, muito importante, porque é a primeira vez que a gente vê o Guimarães Rosa falando. Né, eu até questiono nos meus trabalhos, quer dizer, o cara morreu em 67, né, era o principal escritor brasileiro, tinha acabado de ser eleito para a Academia Brasileira de Letras, era um diplomata, né, serviu na França, na Alemanha, em Bogotá, né, como é que não tem nenhum vídeo desse cara? Né, e aí eu levanto algumas suspeitas, né, que existem vídeos dele, né, por aí, mas a família esconde, né, por alguns motivos que a gente vai levantar durante o curso.
porque é inconcebível, né, que na época em que já tinha até TV a cores, né, não ter nunca ter aparecido, né, o Guimarães Rosa em vídeo, né, e por acaso essas duas diretoras descobriram, né, esse vídeo, gerou um problema danado com a família do Guimarães Rosa, que não queria que isso fosse exibido, né, é uma questão que a gente vai tratar também de direitos autorais, né, a família dele é muito ciosa da obra dele e não permite nada, né, então tem muita coisa dele que é inédita e que eles não permitem que seja publicada, né, apesar de existir que é muito legal, um arquivo no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, que é aberto à consulta pública, que o Guimarães Rosa era uma personalidade muito engraçada, assim, ele carregava sempre um caderninho pendurado no pescoço, onde ele ia anotando as coisas, né, e aí são, quer dizer, milhares e milhares e milhares de páginas, de esboços, de desenhos, de listas que ele fazia, que estão lá guardadas na USP, isso está disponível para acesso público, mas quer dizer, tem muita coisa que a família não deixa publicar, não deixa fotografar, não deixa, não permite, quer dizer, que o público tenha acesso, né, e isso tem algum motivo, né, e aí a gente vai também destrinchar um pouco através dos Chapéus Transeuntes, através de outros contos, os motivos, né, de a gente ter pouco acesso ao espólio do Guimarães Rosa. Eu vou pular o vídeo, então, e passar para as obras. Mas se puder mandar o vídeo, não sei, via WhatsApp, alguma coisa assim, também seria bem válido. Eu fiquei curioso. Tá, não pode ser pelo Moodle? Pode, qualquer lugar. Se puder mandar, mande. Ah, legal. Vocês dão uma olhada lá no Moodle, e daí lá no Moodle tem um outro vídeo do Guimarães Rosa também, aí esse fui eu que achei, né, no YouTube, porque tá perdido, ninguém conhecia, e aí é o Guimarães Rosa lendo um trechinho do Grande Sertão Veredas, no meio de um monte de outros escritores, e aí ninguém tinha tentado que ele estava lá também, né, lendo um trechinho do Grande Sertão Veredas. Aí eu vou deixar esse outro vídeo também, então, os dois vídeos lá para vocês darem uma olhada. Vamos voltar, então, só para... A gente vai até 10 horas, é isso? Vocês que decidem. Bora, se quiser, até meia-noite aí. Não tem problema não. Vamos lá, então. Esse Célio é uma resenha. Mas a aula, acredito que é até 10, né? Se eu não me engano. Tá, até 10, né? Tá. Então, só para ter um panorama bem inicial, né, ainda, uma aula introdutória, né, do que ele produziu, né, que a gente tem, né, em 1936 ele escreveu um livro de poesia, ele era muito novinho, né, ele nasceu em 1908, que ganhou o primeiro prêmio da Academia Brasileira de Letras, um livro de poesia que ele não publicou. Ele renegou esse livro depois, apesar de que ele fala desse livro naquela entrevista, né, que estava passando agora. Ele só foi publicado de verdade em 97, né, póstumamente, né, porque ele morreu em 67. São poesias interessantes, são poesias, mas ainda não é o estilo Guimarães Rosa que a gente vai conhecer depois. Talvez por isso que ele tenha renegado. Não deixou de ser, a gente vai ver muito também a relação do Guimarães Rosa com a Academia Brasileira de Letras, que foi muito conturbada, só para vocês terem uma ideia. Ele toma posse, ele é eleito para a Academia Brasileira de Letras em 63, né, depois de muito sofrimento, depois de muita disputa, né, a terceira candidatura dele, né, só aí, em 63, que ele é eleito, e ele adia 4 anos a posse dele, porque ele dizia que quando ele tomasse posse, ele morreria.
E aí, 3 dias depois, ele morre mesmo. Né? Então, tem toda uma questão, né, de se ele previu a morte dele, o que aconteceu, né, para que a previsão dele se cumprisse. E aí, o primeiro livro mesmo que a gente tem dele, de verdade, é o Sagarana, que são vários contos longos. Um deles a gente vai ver depois o índice dele, A Hora e Vez de Augusto Matraga, que é esse filme que eu peço para vocês assistirem para a semana que vem. É um filme bonito, é o segundo filme, né, da Hora e Vez de Augusto Matraga. Tem um filme anterior, em preto e branco, que não é tão bom, né, o filme mais recente. São contos longos, bem regionalistas, mas nesse sentido, né, do transregionalismo que já não é mais o regionalismo da década de 30. Né? E aí, quer dizer, ele fica 10 anos sem publicar, ele publica em jornal, ele assumiu uma embaixada em Paris. Quer dizer, é bom lembrar que antes de 46 também, isso é curioso, ele era embaixador, né? E ele serviu na Alemanha. Ele chegou lá na Alemanha, se eu não me engano, em 38, e a Segunda Guerra começou em 39, né? Então, ele era embaixador do Brasil na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, né? E é muito, louvam muito, né? Muito bonita a história, porque ele, como embaixador, ele assinava vistos de judeus para virem para o Brasil, né, confrontando diretamente, né, o regime do Hitler, né, correndo risco de vida, né, ao fazer isso, né, mas ele e a mulher dele, que ele conheceu lá, a segunda mulher dele, foram responsáveis pela vida, né, pela salvação de centenas de judeus, né, por assinarem atestados falsos, né, passaportes falsos, né, carimbando lá que eles podiam vir para o Brasil, né, colocando a própria vida em risco para poder salvar e ajudar esse pessoal. Né, e aí tem um documentário também, outro documentário muito bonito, né, sobre a mulher dele, né, em que conta em detalhes, né, inclusive entrevistando, né, sobreviventes, né, do Holocausto, né, que vieram para o Brasil, né, e alguns deles têm o nome de Araci, né, o nome da mulher do Guimarães Rosa, né, em homenagem ao casal, né, o Guimarães Rosa e a Araci, né, que de certa forma, conseguiram livrar eles do nazismo. Né, daí, ele volta para o Brasil em 42, né, ele é trocado por alemães que estavam no Brasil, e aí ele volta para o Brasil. Em 46, ele lá na Alemanha estava revendo, né, o Sagarana. Depois a gente vai falar um pouquinho mais dele, porque o livro, na verdade, é de 37, né, são contos longos, e aí passa 10 anos sem escrever, publicando alguma coisa em jornal, e de repente em 56, aí é o boom. Aí quer dizer, o ano mais importante, talvez, da literatura brasileira, porque no começo do ano, em janeiro, ele publica Corpo de Baile, né, que são novelas, são várias novelas longas, né, seus contos do Sagarana são longos, as novelas são bem mais longas, né, e em maio publica o Grande Sertão Veredas, né, tudo em 56. E isso causa um terremoto na literatura brasileira, né, quer dizer, tem gente que detesta o Grande Sertão Veredas na época, né, que diz que aquilo é ilegível, que aquilo é quer dizer, um livro para linguista, né, que é uma porcaria, né, e tem gente que já de primeira cara reconhece que aquilo é a principal obra da literatura brasileira escrita até então. Né, ele continua publicando em jornal, e aí recolhe, né, os contos que ele publicou em jornal, que são bem mais curtos, umas 4, 5 páginas, no Primeiras Histórias, de 62. Né, continua publicando em jornal, agora contos bem mais curtos, porque o espaço que deram para ele no jornal era menorzinho ainda, então são contos curtíssimos, né, num livro chamado Tutameia, Terceiras Histórias, que é publicado em 67, 3, 4 meses antes dele morrer. Né, e aí você já vê que já as brincadeiras do Guimarães Rosa, quer dizer, ele publica Primeiras Histórias e depois publica Terceiras Histórias. Aí a grande pergunta que faziam para ele era: e cadê as segundas histórias? Né, e aí a gente vai ver algumas respostas, algumas possibilidades de resposta para isso,
eu tenho a minha, mas, quer dizer, é uma questão que gera controvérsia até agora. Ele, Guimarães Rosa, dizia que era para confundir os críticos. Né? E aí a gente tem um livro importante também, que é o Estas Histórias, que é um livro de contos. A maioria deles já tinha sido publicado em vida. Né? Um desses contos é o que a gente vai ler com calma também, que é o Chapéus Transeuntes, esse sobre a soberba. É um livro póstumo, né? Ele morreu em 67, né? O livro é de 69. Em 70 é publicado um outro póstumo dele, que é uma miscelânea, tem poesia, tem diário de viagem, ele gostava muito de animais, então tem descrição do zoológico, né, que chamava Palavra. E em 2011 foi publicado, antes das primeiras histórias, que são contos que ele escreveu quando era bem jovenzinho, 29, 30, que não tem nada a ver, né, com o Guimarães Rosa, que depois ficou famoso. Né, ele escrevia para ganhar concurso literário em jornal, para ganhar dinheiro, ganhava realmente, né, os concursos literários que ele participava nos jornais, né, eram contos pouco conhecidos, né, mas que depois teve uma edição bem elaborada, bem de luxo, né, cara, né, chamada Antes das Primeiras Histórias. E fora isso, quer dizer, além dos romances, né, dos livros de contos, de novelas, quer dizer, tem 2 livros muito interessantes, que é João Guimarães Rosa, Correspondência com o seu tradutor italiano, e Correspondência com o seu tradutor alemão, né, em que são cartas que ele, Guimarães Rosa, trocava, porque daí os livros dele já estavam sendo traduzidos para todas as línguas do mundo. Né, e os tradutores, né, quando encontravam, né, o Grande Sertão Veredas, falavam, porra, como é que eu vou publicar, como é que eu vou traduzir isso daqui? Não dá para entender. Né, e aí eles perguntavam para o Guimarães Rosa, por escrito, né, o que quer dizer essa palavra, né, o que quer dizer essa passagem, né, o nome desse personagem. Né, e ele, com muita paciência, respondia. Né, e aí, daí, a gente tem um pouco da poética dele, né, do que ele pensava sobre poesia, né, e muitos esclarecimentos sobre obras, sobre textos, né, sobre passagens, sobre expressões que ele usava, né, alguns muito curiosos, que depois entraram para a mitologia do Guimarães Rosa, né, e que a gente vai ver algumas passagenzinhas também, que são engraçadas. E aí, então, só para passar um pouquinho, só um por um, quer dizer, o Sagarana, na verdade, ele escreveu num concurso em 37, com outro nome, Cezão. Professor? Depois ele trocou... Oi? Licença, é que o slide ainda tá na capa aqui pra gente. Ah, meu Deus! Mas não se preocupa, a gente tá entendendo tudo, prestando atenção. Só acho que o senhor clicou agora e não saiu. Espera aí, aqui vocês estão vendo Magma escrito? Não, só João Guimarães Rosa e a data de nascimento e falecimento mesmo. Meu Deus, eu não sei, prometo, eu vou assinar o tal do Zoom sem mexer. Esse aqui eu não sei. Será que se colocar na tela cheia não transmite normal, não? É que sim. Está na tela cheia. Vejam agora. Agora sim. Foi Nada. pra... Agora foi. Instagram. Agora foi? Foi, a gente tá vendo o que você tá vendo. Então, ó, peraí, deixa eu só voltar um pouquinho, bem rapidinho, ó. Só que vai ficar esses negócios em cima. O Magma, né, de 36, Sagarana, que é o primeiro livro de verdade dele, que são contos longos, 46, por isso que ele é chamado geração 45, né, terceira geração do modernismo, mas a gente não usa mais esse tipo de classificação. Né, daí o Grande Ano, né, de 56, que ele publica Corpo de Baile e Grande Sertão Veredas, e aí ele encurta, né, o tamanho dos textos dele, né, escreve um livro de contos curtos, de 4, 5 páginas, as primeiras histórias, e o Tutamé, Terceiras Histórias, de 67, um pouquinho antes dele morrer, que é publicado. E aí eu falei, né, que tem essa brincadeira, né, de porque primeiras histórias, terceiras histórias,
né, e cadê a segunda das histórias, né, e ele só diz que é para confundir os críticos, né, e aí os livros póstumos, depois que ele morreu, né, foram reunidos, né, alguns contos em estas histórias, né, a gente vai passar pelo índice dele também, menos importante, né, o Ave Palavra, que é uma miscelânea, né, que tem todo tipo de texto, de diário, de poema, de descrição do zoológico. O Antes das Primeiras Histórias, que aí já é bem mais posterior, de 2011, e que reúne os primeiros textos que ele escreveu, né, para jornal, para ganhar concurso de jornal e ganhar um pouquinho de dinheiro, né, e que ninguém lê isso, quer dizer, é raro a gente ler isso hoje, né, e as correspondências, né, com os tradutores. Né, daí o índice de Sagarana, dois textos que a gente vai conversar, quer dizer, A Hora e Vez de Augusto Matraga, que é esse que tem o filme, né, que eu vou pedir para vocês lerem para a semana que vem, né, e o Conversa de Bois, eu tenho um artiguinho também sobre ele, que a gente vai dar uma olhada, né, que são contos longos, vai lá, né, às vezes de 30, 40 páginas, mas a gente vai com calma, não vamos precisar necessariamente ler eles, mas vamos passar um pouquinho por eles. Vamos dar preferência aos contos mais curtos, né, para a gente poder ler junto também, né, e ao Grande Sertão Veredas e Chapéus Transeuntes. Né. Depois do Sagarana, então, passa 10 anos, ele publica o Corpo de Baile, em janeiro de 56, sai primeiro no volume único, de 800 páginas, né, dividido em 3 partes, Manuelzão e Miguelinho, Urubucoquá no Pinhém, Noites do Sertão. Depois isso é dividido em 2 partes, e aí a edição atual que a gente tem é em 3 partes, né, cada uma com esses títulos. Também não vamos, porque aí são novelas, e aí são bem longas, né, então dá umas 100 páginas cada uma, né, então não tem condição da gente conseguir ler, acho que nenhuma delas, porque senão a gente perderia a oportunidade de ler outras coisas dele. Né? E aí, em maio de 56, ele publica o Grande Sertão Veredas. Né? Tá aí 3 capas, né, do livro, a primeira capa, a primeira edição, depois a gente vai falar também bastante da questão das editoras, né, a primeira capa pela José Olímpio, né, essa do meio, que é a da Nova Fronteira, e edição de bolso, quem quiser comprar, ela é baratinha, né, vale a pena, né, e aí, mais recentemente, eu falei para vocês do problema da família dele lá, né, que é uma questão muito complicada com a questão dos direitos autorais, e o Grande Sertão Veredas é o único livro que é dedicado à segunda mulher dele, a Aracy, né, aquela que junto com ele soltou, né, liberou os judeus lá da Alemanha na época do nazismo. E aí a família da Aracy assinou contrato com a Companhia das Letras, essa edição super de luxo, do Grande Sertão Veredas, bem recentemente, acho que ano passado ou retrasado, pela Companhia das Letras, né, e os outros, as filhas dele, né, do primeiro casamento, quer dizer, teve o primeiro casamento, então, que ele tem 2 filhas, e teve o segundo casamento com a Aracy, e é uma briga familiar gigantesca, né, e as filhas assinaram um contrato com outra editora. Então, o Grande Sertão Veredas está saindo pela Companhia das Letras, né, e os outros livros do Guimarães Rosa estão saindo por outra editora, por causa das filhas dele, que embora esteja sendo gravado, são as filhas da puta. Daí vem as primeiras histórias, em 62, então, são textos que ele publicou em jornal, a maioria deles, a gente vai ler alguns, talvez alguns já conheçam, né, especialmente A Menina de Lá, né, e talvez o conto mais conhecido dele, A Terceira Margem do Rio. Né, isso a gente lê junto. Muitas interpretações possíveis, são contos muito abertos,
né, tem uma infinidade de interpretações, né, sobre cada um deles. Não vou contar já a história de nenhum deles, mas percebam, né, que são 21 contos, né, e que o 11º é o espelho, né, há um espelhamento realmente no livro, né, o primeiro conto dialoga totalmente com o conto 21, né, é o mesmo personagem, o menino, né, e o conto 11, né, que é o espelho, que dialoga diretamente, né, talvez alguns já tenham lido, né, o espelho do Machado de Assis, né, uma espécie de reescritura do espelho do Machado de Assis, né, e aí, seguindo, o último livro, né, que ele publica, em vida, né, é o Tutameia Terceiras Histórias. Aí vamos nos deter um pouquinho nele, aí são contos bem curtinhos, né, de 2 páginas e meia, mais ou menos, cada um. Se der tempo, a gente lê um hoje ainda. Eu espero que sim, né, porque acho que em 15 minutos a gente lê, e aí vocês já têm uma ideia, mais ou menos, do estilo Guimarães Rosa. Mas aí, só por curiosidade, por exemplo, esse Tutameia tem algumas particularidades. Por exemplo, ele tem 4 prefácios, ele tem 2 índices. Esse é o primeiro índice dele. Está lá escrito, ó, Tutameia, Terceiras Histórias. E uma epígrafe de Schopenhauer, né, um filósofo alemão. Daí, pois, não sei se dá para ler, né, nesse tamanhinho, daí, pois, como já se disse, exigir a primeira leitura. Deixa eu pegar o meu livro aqui, porque eu também não estou conseguindo ler aí. Daí, pois, como já se disse, exigir a primeira leitura paciência, fundada em certeza de que na segunda leitura muita coisa ou tudo se entenderá sob luz inteiramente outra. Schopenhauer. Né? Então, o que ele está dizendo aí, na verdade? Né? Que precisa de 2 leituras. Né? Porque na primeira exige paciência, mas essa paciência é fundada na certeza de que na segunda leitura muita coisa vai se esclarecer, muita coisa vai se entender. Então, ele já Essa está frase prevendo... aí, desculpa interromper, professor, mas essa frase parece que foi feita para quem vai ler Grande Sertão Veredas, né? Com certeza, com certeza. Toda a obra dele, quer dizer, não é uma obra de leitura, é uma obra de releitura. Tem muita gente que diz que lê Grande Sertão Veredas todo ano, né, que é uma questão, assim, é quase um rito de passagem também, inclusive, né, tanto para quem faz letras, como para quem gosta mesmo só de literatura. Quer dizer, atravessar, né, uma das palavras mais importantes do Grande Sertão é a travessia. Né, atravessar o Grande Sertão Veredas muda a vida de qualquer pessoa. Né, é uma experiência, quer dizer, que é totalmente inusitada. E aí, só para continuar nesse primeiro índice, veja que ele está por ordem alfabética. Então, vem lá, aletria e hermenêutica, antiperipleia, Arroio das Antas, A, B, C, D, esses Lopes, E, essa história, F, H, hipotrélico, H, I, J, G, R, L, M. O que deu errado? É uma pergunta. Onde está o problema? Tem um problema aí. Olha lá, a letria, não sei se dá para ler direito aí no tamanho que ficou. F, H, I, J, G, R, L, M. O que aconteceu com a ordem alfabética? Ou o que está fora de lugar? Acho que é o G, né? G. O G, né? E logo depois o R. E depois volta o L, M, daí continua lá, M, N, O.
Aí a questão é, por que ele fez isso? Né? Estava direitinho na ordem alfabética, aí ele quebrou a ordem alfabética lá, botou João Porém, o criador de Perus, Grande Gedeão, Reminição, depois volta o L lá nas Campinas. Né? E aí a sacada é que ele botou ali JGR, introduziu, né, João Guimarães Rosa, né, as iniciais do nome dele no índice. Né? Ele trocou, né, a ordem dos contos, né, para que aparecesse, né, o que a gente chama de rubrica dele, né, que vai aparecer em vários lugares do livro. Né? Vocês estão percebendo? Intruge-se, aí vem J, ok? Aí vem G, fugiu da ordem, R, fugiu mais ainda da ordem, aí depois que volta o L, o M, lá embaixo. Né? Então, a primeira letra, né, dos contos, João Porém, Grande Gedeão, Reminição, né, JGR, né, inserem, né, o nome dele, autor, né, João Guimarães Rosa, dentro do índice do livro. Né? E é uma brincadeira que ele vai fazer constantemente. Isso é o índice de leitura. Aí, quando a gente termina o livro, vem o índice de releitura. E aí vê que está trocado o título, tá? Terceiras Histórias, subtítulo Tutameia. E aí diz ele, já a construção orgânica e não emendada do conjunto terá feito necessário, por vezes, ler-se 2 vezes a mesma passagem, também do Schopenhauer. Né? Então, aí a gente tem a confirmação, né, de que, quer dizer, da minha hipótese, quer dizer, o livro é 2 livros. Tem um livro que chama Tutameia, que para mim corresponde às segundas histórias, né, e um livro que chama Terceiras Histórias, que é a releitura do Tutameia. Né? Quer dizer, é um livro que a gente não consegue ler, a gente só pode reler. Né? Na primeira leitura a gente não entende. E aí vê que está separado, né, agora, né, são 44 histórias, né, tem 4 prefácios ali em cima, letria hermenêutica, hipotrélico, nós os temulentos e sobre a escova e a dúvida, né, e os contos, e aí os 40 contos. Né, quer dizer, ele gostava muito de brincar, né, e essa que é a graça do negócio. Né, então a gente tem que ler ele não como um escritor difícil, mas como um escritor lúdico, né, como um escritor que gosta de, inclusive, tirar sarro do próprio leitor, né, de criar problema, de criar dificuldade, né, para o leitor, né, e tudo isso em função, né, de um projeto estético maior, né, que é o que a gente aos poucos vai pegar. Então, esse é o último, né, o Tutameia é o livro que ele publica em vida. Aí, em 69, sai publicado Estas Histórias, né, que tem 2 contos que a gente vai dar uma olhada, né, que eu antecipei, né, Os Chapéus Transeuntes, que é com o qual eu venho trabalhando já há uns 10 anos, que é sobre a soberba, né, que saiu publicado originalmente em 64, naquele livro Os 7 Pecados Capitais, né, e talvez o conto mais famoso dele, junto da Terceira Margem do Rio, que é Meu Tio Oiaoaretê, que é a história de um índio que se transforma em onça, né, daí o livro é escrito em oncês, né, então a gente não entende muito bem, né, tem narrações dele, né, no YouTube, tipo com o Lima Duarte, lendo o conto inteiro, né, que vale a pena ouvir, porque ele dá toda a entonação, todo, né, o caráter, porque é um conto estranhíssimo, esquisitíssimo, né, difícil de entender, né, mas que depois que a gente entende faz todo o sentido do mundo. Né, não vou antecipar o final da história, mas basicamente é um cara que vai encontrar um sujeito que é onceiro, quer dizer, que é um caçador de onça. E aos poucos, durante a conversa, vão bebendo cachaça, e o onceiro, que é um índio, né, acaba se transformando em onça. Né, e aí tenta matar, né, o sujeito que está indo lá visitar ele. Né, e é uma história que, quer dizer, muito curiosa também, né, porque tem muita bibliografia sobre ele também. Né, e só, quer dizer, uns detalhes, né, sobre
o Ave Palavra, né, que é o último póstumo, de 70, né, são 58 textos, um monte de texto, muito curtinho, né, nem todos têm muito interesse, né, aí tem alguns só que são interessantes, tipo Pé Duro, Chapéu de Couro, 52, que foi uma viagem que ele fez à Bahia, né, para uma reunião de vaqueiros, comandada pelo Assis Chateaubriand e pelo Juscelino Kubitschek, né, e que ele descreve, né, a indumentária, o vocabulário, né, o nome das vacas, dos bois, né, dos vaqueiros todos e tal, e o Cartas na Mesa, que é uma espécie de reescritura também da Cartomante, também do Machado de Assis, né, que nem no Espelho ele tinha reescrito o Espelho do Machado de Assis. O Cartas na Mesa ele reescreve, né, a Cartomante, e que depois vai ser retomado também, vocês conhecem, no final da Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Daí os contos alemães, que depois a gente fala um pouquinho deles também, né, que tem a ver com aquele período que ele passou na Alemanha, né, como cônsul, né, como diplomata, né, ajudando os judeus a fugirem. Isso. Tá. Deixa eu voltar para cá. Meu Deus, Marcelo trabalhou esse conto no PLE. Qual conto? A Menina de Lá ou A Terceira Margem do Rio? Rafaela saiu. Não. Tá, a sugestão caiu. agora, então... Hã? Ela caiu, a internet tá péssima. Tá. Aí depois vocês contam qual foi, então, o que vocês que já conhecem, né, para a gente trabalhar ele também logo, né, com calma. Aí eu vou pedir agora para a gente, eu vou ler rapidinho um conto dele, deve demorar uns 15 minutinhos, e aí a gente já tem um primeiro contato, né, com o tipo, o estilo de escrita dele também. Deixa eu só achar aqui. Tá, peraí agora, dá para ler daí? Dá sim, Oi. eu consigo ler. Dá? Deixa eu mexer ele para ver se vocês conseguem ler também. Mexeu? Mexeu, tá dando para ler, viu? Isso. Joia. Ó, eu vou tentar ler, deve ser rapidinho, depois a gente termina, tá? Então, o conto chama Desenredo, tá lá no Tutameia Terceiras Histórias, e começa assim, ó. Do narrador a seus ouvintes. 2 pontos. Parágrafo. Jorge Joaquim, cliente, era quieto, respeitado, bom como cheiro de cerveja. Tinha-o para não ser célebre. Com elas, quem pode, porém? Foi Adão dormir e Eva nascer. Chamando-se Livíria, Rivília ou Irlívia, aqui nesta observação a Joaquim apareceu. Tá. Qual é o nome da mulher? Rapaz, pelo que eu entendi, é Livíria, Rivília ou Irvília. Isso. Pronto, ela parece que tem 3 nomes, né? Vamos para frente. Antes bonita, olhos de viva mosca. Quando fala olhos de viva mosca, o que ele está fazendo? A que essa expressão remete? Acho que, pelo que eu entendi, seriam olhos que sempre estão se movendo, olhos inquietos, né? Não sei. Porque mosca é uma coisa que está sempre se Isso. mexendo ali. Ok. Mas ele está fazendo uma brincadeira também. Por que olhos de viva mosca?
Vou adiantar para vocês que ele gosta muito, ele odeia frase feita. Ele odeia chavão, jargão. Ele tenta, na terminologia técnica, desconstruir todos esses clichês que a gente tem de literatura. Então, Olhos de Viva Mosca remeteria a que tipo de clichê? Eu lembrei de Mosca Morta. Isso. Quer dizer, então ele nunca vai dizer olho de mosca morta, ele vai dizer olho de viva mosca. Ele está exatamente brincando, né, com uma expressão tradicional, né, para mostrar, e aí depois é isso que a gente vai ver, que o texto dele, ao mesmo tempo que é extremamente oral, ao mesmo tempo é hiper escrito. Né, ele está com o texto na mão o tempo todo, ele não deixa de jeito nenhum passar alguma coisa tipo olho de mosca morta, né, porque isso seria comum demais para ele. Então, antes bonita, olhos de viva mosca, morena, mel e pão. Aliás, casada. Sorriram-se e viram-se. Era infinitamente maio, e Jó Joaquim pegou o amor. Enfim, entenderam-se, voando mais em ímpeto de nau tangida a vela e vento. Mas muito tendo tudo de ser secreto, claro, coberto de 7 capas. Porque o marido se fazia notório na valentia com ciúme, e as aldeias são a alheia vigilância. É o tipo de jogo de linguagem que ele faz. Então, ao rigor geral, os dois se sujeitaram, conforme o clandestino amor e sua forma local, conforme o mundo é mundo. Todo abismo é navegável a barquinhos de papel. E aí, outra característica dele, né? Ele tem aquilo que a gente chama de sentenças. Né? Então, ele tem várias, assim, tipo, seria, a gente diria hoje, frases de sabedoria, né? Mas que são muito peculiares, muito particulares dele. Né? Todo abismo é navegável a barquinhos de papel. Não se via quando e como se viam. Jó Joaquim, além disso, existindo só retraído minuciosamente. Esperar é reconhecer-se incompleto. Outra sentença, ó. Dependiam eles de enorme milagre, o inebriado engano. Até que deu-se o desmastreio. O trágico não vem a conta-gotas. Apanhara, outra sentença, né? O trágico não vem a conta-gotas, o trágico vem de repente. Apanhara o marido, a mulher, com outro, um terceiro. Sem mais cá nem mais lá, mediante revólver, assustou-a e matou-o, o terceiro. Disse também que de leve a ferira, leviano modo. Jó Joaquim, derrubadamente surpreso, no absurdo desistia de crer, e foi para o decúbito dorsal, por dores, frios, calores, quiçá lágrimas, devolvido ao barro, entre o inefável e o infando. Imaginara jamais a ter o pé em 3 estribos. Ele lembra a gente a terceira margem do rio, né, que a gente vai ler. Né? Não existe 3 estribos, né? O cavalo tem 2 estribos. Chegou a maldizer de seus próprios e gratos abusufrutos. E aí outra característica que a gente vai marcar bastante, quer dizer, ele era um grande criador de neologismo. Né? Abusufrutos, quem chuta de onde sai essa palavra? Junção do que com o que? Essa palavra não existe em português. Não sei se vocês estão ligados ainda. Ok. Não faço ideia, mas assim, abuso frutos, né? Talvez um fruto que veio do abuso, um fruto que veio do tédio, eu acho. Isso. É um chute mesmo. Abuso, fruto e usufruto, né? Então, quer dizer, ele usufruía, né, da ervilha, né, abusava, né, e ele junta tudo isso numa palavrinha só. Quer dizer, é uma espécie de síntese, né, de grande, né, pegar várias palavras e juntar numa palavra só. Isso ele vai fazer o tempo todo. Então, reteve-se de vê-la. Né? Lembra que o marido pegou ela com o terceiro cara, né, e o Jó Joaquim, coitado, né, nunca ia imaginar que ela
seria um terceiro amante, né? Então reteve-se de vê-la, proibia-se de ser pseudo-personagem em um lance de tão vermelho e preta amplitude. Tudo isso depois, com calma, a gente vai esmiuçar. Ela, longe, sempre ao máximo mais formosa, já sarada e sã. Ela parece que tinha sido atingida, né, por um tiro do cara. Ele exercitava-se a aguentar-se nas defeituosas emoções. Enquanto, ora, as coisas amaduravam, todo fim é impossível, azarado fugitivo, e como a providência apraz, o marido faleceu, afogado ou de tifo. O tempo é engenhoso. Soube-o logo Joaquim, em seu franciscanato. Outro neologismo, né? Dolorido, mas já medicado. Vai, pois, com a amada se encontrou. Ela sutil como uma colher de chá. E outra característica dele, né? Essas comparações, né, inusitadas, né? Sutil como uma colher de chá. Grude de engodos, o firme fascínio. Nela acreditou, num abrir e não fechar de ouvidos. Agora, num abrir e não fechar de ouvidos, ele está brincando com o quê? Outra expressão popular. Acho que porque assim, né, se fala muito abrir e fechar de olhos, né, mas ele brincou porque não se abre ou fecha os ouvidos, não tem como fazer isso. Perfeito, por aí mesmo. E aí, então, em vez de abrir e fechar de olhos, não abrir e não fechar de ouvidos. Ele está o tempo todo construindo o texto dele. Daí, de repente, casaram-se. Alegres, sim. Então, quer dizer, o primeiro amante estava morto, o marido está morto. Alegres, sim, para feliz escândalo popular, por que forma fosse. Mas. Então, um parágrafo que é só mas. Sempre vem imprevisível o abominoso, ou os tempos se seguem, parafraseiam-se. Deu-se a entrada dos demônios. Da vez, Joaquim foi quem a deparou em péssima hora, traído e traidora. Pronto. De amor não a matou, que não era para truz de tigre ou leão. Expulsou-a apenas, apostrofando-se como inédito poeta e homem. E viajou fugir da mulher a desconhecido destino. Tudo bem, né? O cara pegou ela traindo ele de novo, expulsou ela viajou fugida para um destino desconhecido. E tudo aplaudiu e reprovou o povo repartido. Pelo fato, Joaquim sentiu-se histórico, quase criminoso, reincidente. Triste, pois que tão calado. Suas lágrimas corriam atrás dela, como formiguinhas brancas. Né? De novo, uma comparação inusitada, né? Mas, no frágil da barca, de novo respeitado, quieto. Faça a camisa que não o de dela dentro. Agora, brincou com o quê? Faça a camisa que não o de dela dentro. Qual é o provérbio que está, digamos, subentendido aí, que ele subverteu? Dos anéis, que vão-se os anéis, mas se ficam os dedos. E Dos anéis, de que vão-se os anéis, mas que fiquem os dedos. Pronto. Né? E ele nunca escreveria isso, mas faça a camisa que não o de dela dentro. Era o seu um amor meditado, à prova de remorsos. Dedicou-se a endireitar-se. Mas, e aí vê que tem um paralelismo, né, entre aquele parágrafo lá em cima que era mas, e agora esse parágrafo que tem só uma palavra também, mais. No decorrer e com menos, Joaquim entrou sensível a aplicar-se a progressivo jeitoso afã. A bonança nada tem a ver com a tempestade. Incrível. Sábio sempre foi Ulisses, que começou por se fazer de louco. Desejava a ele, Joaquim, a felicidade, ideia inata. Entregou-se a redimir a mulher, a conta inteira. Incrível é de notar que o ar vem do ar. De sofrer e amar,
a gente não se desafaz. Ele queria apenas os arquétipos, platonizava. Ela era um aroma. Nunca tivera ela amantes. Não um, não dois. Disse-se e dizia isso Joaquim. Reportava a lenda a embustes, falsas lérias escabrosas. Cumpria-lhe descaluniá-la, obrigava-se por tudo. Trouxe à boca de cena do mundo, de caso raso, o que fora tão claro como água suja, demonstrando amatemático, contrário ao público pensamento e à lógica, desde que Aristóteles afundou, o que não era tão fácil como refritar almôndegas, sem malícia, com paciência, sem insistência, principalmente. O ponto está em que eu soube de tal arte, por antepesquisas, a cronologia miúda, conversinhas escudadas, remendados testemunhos. Joaquim, genial, operava o passado, plástico e contraditório rascunho. Criava nova, transformada realidade, mais alta, mais certa. Celebrava o fanático, outro neologismo, tendo-a por justa e averiguada, com convicção manifesta, haja o absoluto amar, e qualquer causa se refuta. Pois produziu efeito, surtiu bem. Sumiram-se os pontos das reticências, o tempo secou o assunto. Total transato desmanchava-se, a anterior evidência seu nevoeiro. O real e válido na árvore é a reta que vai para cima. Todos já acreditavam. Joaquim primeiro que todos. Mesmo a mulher até por fim. Chegou-lhe lá a notícia onde se achava, em ignota, defendida, perfeita distância. Soube-se nua e pura. Veio sem culpa. Voltou com dengos e fofos de bandeira ao vento. 3 vezes passa perto da gente a felicidade. Joaquim e Vilíria retomaram-se e conviveram convolados o verdadeiro e melhor de sua útil vida. E pôs-se a fábula em ata. Vou interromper aqui. Como é que a gente pode resumir essa história? O que aconteceu? Quem é o personagem principal? Joaquim e Vilíria. Isso. Vilíria, né, que tem 3 nomes no começo. Depois a gente vai reler com calma, né, porque a gente precisa reler. Daí vai ver que no final ela tem um 4º nome. Por que ela tem tanto nome assim? Acho que é mais uma brincadeira, né, de Guimarães, ele meio que dá... eu não lembrei o nome, acho que era Vilha, não sei o quê. Isso. É uma brincadeira dele, mas que tem algum fundo. Por que será que ele deu tanto nome para ela? 4 nomes. Acho que é justamente pelo que acontece na história, né? Ela meio que dá o golpe no marido e trai ele várias vezes, meio que tem várias as faces dela, né? As faces dela, brinca com, isso. Acho que brinca com isso, né? Essa forma dela. Perfeito. Até que afinal, né, ela toma o nome definitivo dela, né, casa com ele, né, e parece que não trai mais. Mas o que o Joaquim fez na história? Qual foi a sacada do Joaquim? Só retomando, né? Ela era casada, traiu o marido com o Joaquim, o marido pegou ela com o 3º cara,
matou o cara, depois o marido morreu, Jó Joaquim casou com ela, a Jó Joaquim pegou ela com um outro cara, ela fugiu, e aí o que o Jó Joaquim fez? Que essa que é a graça da história. Vamos voltar lá. Acho que ele fingiu que não viu nada, ela fingiu que não aconteceu nada também, e deu tudo certo. No fim. Digamos, é um pouco mais até do que isso. Não é só que ele fingiu que não viu nada e ela fingiu que não fez nada. Né? Ele conseguiu convencer todo mundo de que ela não tinha feito nada. Ele convenceu a si mesmo de que ela não tinha feito nada, até que, por final, ela mesma se convenceu de que não tinha feito nada, e, digamos assim, a gente diria, ele reescreveu a história, ele corrigiu a história. Né? A história que era para ter um final triste, né, por interferência, e aí a gente vai dizer do papel da literatura nesse negócio, né, como que a literatura corrige o mundo, né, ele corrigiu uma história de amor que poderia ter sido infeliz, né, convencendo todo mundo, né, de que ela nunca traiu, ele nunca foi traído, ela era uma pessoa direita, né, e no final da história eles vivem felizes para sempre. Quer dizer, para o Guimarães Rosa, esse seria, quer dizer, o papel da literatura, né, corrigir o mundo, né, melhorar, né, digamos, aquilo que Deus fez. Eu vou deixar para vocês também, então, para a semana que vem, que daí a gente dá uma lida juntos também, um texto meu sobre desenredo, né, que fala muito da relação dele com a Academia Brasileira de Letras, né, e eu e um amigo meu, a gente brinca muito, né, inclusive tentando explicar esses nomes todos dela, porque de cada um desses nomes, né, retomando passo a passo o texto, né, e explicando também um pouco da relação do Guimarães Rosa com a Academia Brasileira de Letras, né, que é essencial, né, ele, contei para vocês, né, que ele dizia, né, que se fosse eleito ele morreria, né, e aí ele adia 4 anos, né, para tomar posse, né, com medo de morrer, né, e aí ele toma posse e morre 3 dias depois mesmo. Né, então tem toda uma relação muito conturbada dele com a academia, quer dizer, era o grande sonho da vida dele, fazer parte da Academia Brasileira de Letras, e a gente se pergunta por que ele tinha, né, esse sonho tão idiota, né, fazer parte, né, de uma confraria, né, que só abrigava políticos, gente inexpressiva, né, e os grandes escritores realmente estavam de fora, né, e por que ele se empenhou tanto a vida toda, né, para fazer parte da academia. Né, e por que depois de eleito, né, ele ficou 4 anos, né, sem tomar posse. Né, coisa que inédita, que nunca aconteceu, né, a pessoa é eleita e logo depois toma posse, né. Tá, gente. O conto era meu tio e o Aretê, que legal, na disciplinatura de literatura indígena, ótimo. Quem mais leu o meu tio e o Aretê? Rafaela? Eu acho que a gente não vai ler ele todo, porque ele é complicado demais também, né? E aí a gente tem que fazer opções. A opção, né, eu pensei muito, mas acho que o ideal vai ser a gente começar mesmo pelo Grande Sertão, né, para ter uma ideia da obra principal dele, né? E depois a gente passa por os chapéus transeuntes. Mas aí vocês vão balizando também, né? Então, para retomar, digamos que para a semana que vem, vocês terão assistido o A Hora e Vez de Augusto Matraga, e eu vou enviar também o meu textinho sobre o desenredo,
que daí a gente pode ir lendo junto também, né? Porque o pessoal me assusta também, dizem que vocês não leem fora fora do, não tem como, muita possibilidade de ler fora do período de aula presencial, de aula síncrona, né? Então a gente acaba lendo juntos também, porque vai, né, um pouco desvelando também o texto, ao mesmo tempo, né, que a gente lê junto também, né? E aí não sobrecarrega vocês. Por exemplo, eu preferiria que vocês assistissem o filme e tomassem já, né, do universo sertanejo do Guimarães Rosa, né, e depois a gente lê junto o texto sobre o desenredo para continuar na mesma história. Pode ser? Pode sim. Por mim, tudo bem. Legal. Legal. Tá, então fica assim, para a semana que vem, vocês tentem assistir A Hora e Vez de Augusto Matraga, qualquer coisa, me manda e-mail, me manda zap, né, e eu subo também o meu texto sobre desenredo, ele é um pouquinho longo, né, mas a gente vai lendo junto, né, e tem partes engraçadas também, tem partes curiosas, né, e aí, na sequência, logo depois, a gente começa com o Grande Sertão Veredas. Tudo bem? Eu fico esperando o pessoal confirmar, professor, porque tem uma confissão. Eu não estou nessa disciplina, estou aqui como intrusa. Mas, infelizmente, só não estou na disciplina porque eu fiquei devendo sintaxe com Elias. E aí, sintaxe surgiu no sexto período, eu achei que era melhor pagar logo. Mas com a dor no coração, porque eu falando para o Marcelo, eu tenho tanta sorte, que justamente quando o Davi volta e eu tenho a oportunidade de pegar uma disciplina, cai no mesmo dia de sintaxe no sexto período. Não exatamente a noite inteira. Mas ali as duas primeiras aulas de sintaxe, né, vão coincidir com as suas aqui, as duas primeiras aulas. Aí falando para o Marcelo, uma dor no coração, porque eu posso esperar sintaxe, mas aí vai demorar 2 semestres. E a gente fica com aquela coisa de querer não se formar logo, mas de adiantar pelo menos essas obrigatórias logo, né? E aí, por isso que eu fico esperando que eles digam, pode sim, tudo certo, porque eu não estou na disciplina oficialmente, né? Tá certo, tá certo. Mas também, como dizem, quem cala consente. Então, se ninguém fala contra, a gente fica assim, tudo bem? Tudo bem, professor. Tudo A certo. gente se encontra. Legal, gente, valeu. A gente se comunica, então, pelo Moodle, né, e mais tardar, quarta-feira que vem, estamos juntos de novo. Retomando o desenredo, conversando um pouquinho sobre a Hora e Vez de Augusto Matraga. Tá? Eu vou encerrar aqui, então. Até, gente. Foi legal. Até, valeu. Tchau, professor. Próxima. Valeu. Tchau, gente. Boa noite. Professor, boa noite. Até.